O mundo de One Piece tem sido um total mistério desde quando apareceu o primeiro os Poneglyphs. E fora esses segredos e mistérios que o mundo de One Piece esconde, tem um segredo maior que até mesmo quem não é fã de One Piece já ouviu falar e quer saber o que é. Quem é Joy Boy? O que é Reino Antigo? Da onde vêm essas frutas do demônio? E graças ao Vegapunk, que agora é o meu personagem favorito da obra, vamos finalmente falar sobre. Quer saber tudo o que rolou nesse último episódio de One Piece? Então se liga que vamos falar sobre isso agora. Fala galera, eu sou Gabriel e você está no Destino Anime. E se inscreva no canal se você não for inscrito, e se você já é inscrito e faz parte do Destino Anime, então deixa um likezão aí que isso ajuda bastante o canal. Finalizamos essa parte, tá tudo nos conformes, então bora pro vídeo. O episódio começa e Kinemon e Yamato estão na foto de capa. E parece que vamos acompanhar Yamato viajando por um ano. E Kinemon acaba pedindo para ela levar a espada no templo de Asui. Então vamos para a primeira página e vemos a reação do mundo às palavras de Vegapunk. Temos o pessoal do quartel-general da marinha, e eles estão surpresos, falando como assim o mundo vai afundar? E Akainu faz o que ele está fazendo desde o time skip. Ou seja, nada, que desde quando ele virou almirante de frota ele não faz mais nada. E vemos também a cidade de Zombaria. E eles estão rindo de Vegapunk, chamando ele de piada, e falando que ele está usando a sua própria morte como piada. Então vamos para Water 7, e vemos o cara que a gente achou que ia entrar pro bando dos chapéus de palha, que ia ser o novo carpinteiro. O Oda enganou todo mundo nesse arco. Ele acaba comentando, dizendo, esse país eu até acredito que pode afundar, mas o mundo todo? Ele se pergunta se não é uma questão de maré alta ou baixa. Então vamos para a prisão de Imperial Down, e vemos Doflamingo cascando o bico, rindo de montes. E Magalhães está ali do lado dele. E Doflamingo acaba comentando que isso é demais, se Imperial Down afundar, o que eles vão fazer? Ele pergunta para Magalhães. Ele fala que proteger os prisioneiros é dever do Magalhães. Só lembrando aqui pessoal que Magalhães não é mais o diretor de lá. Ele acabou sendo rebaixado depois que o pessoal tudo fugiu de lá. Então Magalhães acaba comentando que com 1 metro só que a água subiu, já houve um pânico na prisão. E ele pergunta para Doflamingo quantos metros realmente precisa para subir a água no mundo todo. E Doflamingo fala, com 5 metros a maioria das cidades já seria inundada. E que sendo assim todos deveriam ir por um lugar alto rápido. Então vamos para a Ilha dos Homens Peixes e a princesa Shirahoshi diz assim, papai, afinal, o que vai acontecer? E seu pai noturno diz, essa história está muito mal contada. E vamos para Egghead, e os marinheiros acabam comentando, o que ele está dizendo? Mesmo que seja mentira, como ele é o maior cientista do mundo, todos vão acreditar. Para você ver como são as coisas, o pessoal prefere ficar debaixo d'água para não acreditar no Vegapunk. E enquanto isso, em Egghead, os Gorosei acabam suando para achar o Dendemushi. Vegapunk faz um pique e esconde com eles. E a mensagem de Vegapunk continua. E ele acaba dizendo no vídeo, depois que eu terminar esse vídeo, se o sensor que eu criei e os cálculos estiverem corretos, um terremoto sem precedente atingirá o mundo inteiro. E vemos uma das filhas da Big Mom, que não aparecia desde quando o King chutou aquele navio da Big Mom quando subia em um ano. E ela acaba dizendo, será que ele está falando do terremoto que aconteceu hoje? E Vegapunk diz que o desaparecimento das praias do mundo inteiro será inevitável. Então eles continuam mostrando a reação de todo mundo. E eles mostram até aquele velhinho da perna de pau. E vemos também a Okiji todo enfaixado, devido àquela luta que ele teve com o Garp. Então Vegapunk diz que todas as coisas que ele previu aqui não acontecer, então é para todo mundo esquecer o resto das mensagens. E Vegapunk diz para todo mundo prestar atenção agora. E diz que esse terremoto que aconteceu não pode ser chamado de desastre natural. Então a cena corta e vemos Robin, Usopp, Nami lutando contra o Gorosei. E Saturno está louco para parar a mensagem de Vegapunk. Ele chega a arremessar todos os chapéus de palha para longe. Mas Robin estava ligeira e fez uma rede com mãos ali para pegar todo mundo. Eu falei rede, mas na verdade é teia de braço. E Saturno sai correndo, desesperado, com pressa, falando saiam da frente. Enquanto isso a mensagem de Vegapunk continua. E ele diz que o seu maior crime foi sonhar com a energia infinita.
e disse que de todo o coração ele queria trazer esse mundo para o futuro. E vemos que Saturno saiu da sua forma monstro e ele chega no lugar bem diferente e finalmente podemos ver a Motherflay de perto. E ele chega lá e começa a destruir tudo lá dentro, tentando achar o Dendemushi que Vegapunk escondeu. E essa cena, pessoal, é muito interessante porque a gente pode ver a Motherflay e parece que é uma chama dentro de uma água. E essa arma com certeza foi usada para destruir Lulusia. Então o Vegapunk fala que vai explicar do começo ao fim. E vemos os marinheiros correndo e o robô gigante andando pela ilha. E eles acabam comentando: o robô nem arranhou, nada que a gente faz dá certo. Realmente esse robô parece ser muito apelão. E podemos ver também Dory, Brog e Luffy no Gear 5 lutando contra o Gorosei ainda. Então o Vegapunk continua a mensagem e diz: em cerca de 800 a 900 anos atrás, num período em um século, houve uma história que foi deixada em branco. Então podemos ver a imagem do mundo afora e vemos Insama também. E também podemos ver os mimados dos dragões celestiais e eles estão xingando, falando: calem a boca do Vegapunk. E numa cena muito legal também podemos ver Sal. E ele está deitado, dando risada e ouvindo as palavras de Vegapunk. Sal que provavelmente já deve saber de tudo também, porque ele tem todos os conteúdos dali de Ohara. E Vegapunk diz que a história do mundo perdido e do século perdido diz que todos os seus registros foram apagados. E ele diz que através dos ponegrifos que estão espalhados pelo mundo todo, ele conseguiu decifrar uma parte da história. E enquanto o Vegapunk está contando a história, vemos até o West Blue e o cachorro Show. O cachorro finalmente voltou aí. Enquanto isso, a mensagem continua. E Vegapunk diz que decifrar os ponegrifos e procurar sobre a história perdida é um crime. E esse foi o segundo pecado que ele cometeu. E Vegapunk diz: graças a alguns arqueólogos, eu consegui decifrar algumas coisas e não me arrependo de nada. E a cena é cortada e vemos que os chapéus de palha estão numa nuvem, junto com seu barco. E vemos que as nuvens estão se destacando das outras nuvens, indo em direção ao céu. E o Usopp acaba lembrando que Edson disse que eles iam garantir a sua fuga. E realmente parece que ele está dando o seu jeitinho, fazendo com que o barco saia voando junto com as nuvens. E vemos Dory e Brog novamente. E eles dizem para Luffy não exagerar, e Luffy tentando dar outro soco no Gorosei, sendo que ele já tinha machucado a sua mão. E Dory e Brog acabam falando para Luffy: parem de fazer isso, está fazendo a gente se cagar de rir. Enquanto isso, a mensagem de Vegapunk continua, e ele diz que não sabe a história toda, e seria um pecado inventar o resto dela, mas mesmo assim ele vai contar tudo que ele descobriu. Então Vegapunk diz: o protagonista dessa história nasceu 900 anos atrás, numa civilização muito avançada. E ele era de borracha, como Nika, deus do sol da lenda de Elbaf. Galera, isso aqui é muito interessante. Isso mostra que Nika, deus do sol, na verdade é uma lenda de Elbaf, e não Joy Boy em si. Joy Boy é uma pessoa diferente. Mas com o tempo eles com certeza acabaram juntando isso e se tornando Joy Boy, Nika, deus do sol. Então Vegapunk continua falando que ele era como Nika, deus do sol, da lenda de Elbaf, que lutava com o seu corpo elástico e seu nome era Joy Boy. E o mangá termina com Vegapunk falando as seguintes palavras: que Joy Boy foi o primeiro a ser chamado de pirata. E nossa pessoal, que capítulo incrível, é satisfação demais ler um mangá desse. Primeiramente que ele revela que Joy Boy é um, e Nika, deus do sol, é outro, e provavelmente uma lenda de Elbaf bem mais antiga. Mas e aí, tá animado pro próximo capítulo? Pra saber a história do primeiro pirata que teve One Piece? Então já se inscreva no canal que é pra não perder nada. E se você já é inscrito, faz parte do Destino Anime, então já deixa um likezão aí, que isso ajuda bastante. Até o próximo vídeo, fui!